Testando, som, 1, 2, 3. Justificando aí o atraso para os acertos da questão da transmissão, peço silêncio no plenário, por favor. Justificando o atraso sobre as questões aí que estão sendo ajustadas da transmissão, porque hoje é mais importante a transmissão, porque não há público aqui no plenário, só mesmo os vereadores e os servidores dessa casa necessários ao funcionamento da sessão. Aproveito para explicar isso para a população que está assistindo a transmissão de casa. Aproveito para explicar isso para a população que está assistindo a transmissão de casa, que por um ato da mesa, a Câmara Municipal de São Gabriel da Palha se encontra fechada ao público. Infelizmente, por 2 semanas consecutivas, nosso município está em risco extremo no mapa de risco do Estado, então essa medida foi necessária. A não propagação do coronavírus. Quero cumprimentar todos os vereadores, agradecer pela presença, quero agradecer os servidores da casa, quero agradecer a população que está nos assistindo pelo canal do Facebook. Mais uma vez, frisar que o princípio que rege a administração pública em referência aos seus atos na questão do acesso é o da publicidade. Só que por uma questão de vida, de preservação da vida, o público não pôde estar presente aqui. Esperamos em breve que isso mude e que toda a população possa participar presencialmente das sessões. Quero, nesse momento, aproveitar para dirigir meus pêsames, meus sentimentos às famílias que tiveram perdas por força dessa doença maléfica que é o Covid-19. Não vou conseguir lembrar todos agora, mas faço uma referência ao Paulo 21, que é foi um cidadão muito conhecido aqui na nossa cidade, e estendo esses pêsames a todas as famílias que tiveram perdas por causa do Covid. Aproveito o momento também para pedir às famílias que se protejam ao máximo possível. É sabido que há pessoas que não têm condições de se proteger por causa do trabalho, se proteger plenamente, mas isso é muito importante. Nós recebemos recomendações do Ministério Público, inclusive as câmaras municipais, no sentido de promover essa orientação por meio das mídias sociais, por meio da comunicação pessoal. Então, nós, representantes do Legislativo, devemos fazer isso. Peço aos vereadores, encarecidamente, que transmitam essas mensagens de prevenção às pessoas próximas, aos cidadãos, pois essa também é a nossa função. É uma doença muito perigosa. Negar a doença, na minha opinião, é mais perigoso ainda. O que é importante é a prevenção. A publicidade do perigo da doença é muito importante também. Tem um caráter preventivo. É péssimo, mas saber que uma pessoa morreu de Covid tem o condão preventivo. É triste a prevenção também ter que ser dessa forma. Agora me dirijo aos vereadores com todo respeito, justificando que nessa sessão não serão lidas
as indicações, porque nós já temos um expediente volumoso, com muitas matérias a serem lidas, a serem analisadas por nós em conjunto. Relembro que tentaremos obedecer fielmente ao regimento interno dessa casa. Conheço um pouquinho do regimento, mas estou aberto às sugestões, às críticas quando eu errar. Contudo, qualquer crítica, qualquer posicionamento deve ser embasado no regimento. Nós não podemos legislar e inventar normas para as sessões e para o funcionamento da Câmara. Nós temos o regimento e é ele que nós precisamos seguir. Então, daremos início formalmente à sessão. Solicito ao vice-presidente Jedson Freitas que faça a chamada dos senhores vereadores. Arlete Maria Corbelari Mosquen. Daison Marcelo Barbosa. Presente. Edilson Carlos Gonçalves. Jedson Freitas, presente. Getúlio Andrade Loureiro. Gilcimar de Oliveira. José Roque de Oliveira. Leonardo Sheik. Leonardo Luiz Valbuza Bragato. Levi Alves Pinheiro. Renato Alves Ferreira. Tiago Silva dos Santos. Tiago dos Santos. Obrigado, vereador Jedson Freitas. Peço ao senhor que gentilmente faça a leitura bíblica de hoje. Convido os colegas a ficarem de pé. Em reverência à palavra de Deus, nós leremos Amós capítulo 7, versos 7 e 8. Só um pouquinho, Jedson, desculpe interromper. Tem um microfone sem fio para ele, Luan? Obrigado. Só reprisando, nós estaremos fazendo a leitura no livro de Amós, capítulo 7, versos 7 e 8, que tem como tema o fio do prumo. O Senhor também me mostrou isso. O Senhor estava de pé sobre um muro rebocado e tinha um nível na mão. O Senhor disse-me: o que vês? E Amós respondi: um nível. Então disse o Senhor: eis que vou nivelar o meu povo de Israel e não lhe perdoarei mais. Esse texto é a exortação a nós andarmos com retidão. É o que se espera de cada um de nós, vereadores deste município. Obrigado. Obrigado, vice-presidente, pela leitura bíblica. Havendo número legal e em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão e iniciemos os nossos trabalhos. Anuncio aos vereadores que o livro de oradores encontra-se sobre a mesa. Diretora, para o vereador que desejar fazer o uso da palavra. Comunico aos senhores vereadores que o expediente terá duração máxima de 1h30, conforme artigo 193 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Coloco em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 16 de março de 2021, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Como eu disse anteriormente, visando dar clareza e publicidade aos atos, eu acho que aqui dentro nós temos que ter diálogo e transparência nos nossos atos, inclusive entre nós. Tudo que for feito aqui pela mesa diretora, se alguém tiver dúvida, que se dirija ao presidente, ao vice-presidente, tá? Em relação ao andamento da sessão. Uma coisa interessante, que eu não posso ficar usando o microfone aqui para ensinar, eu sei que todos vocês são conhecedores do regimento, mas o pedido de ordem, o que é o pela ordem?
A gente precisa pedir pela ordem quando, teoricamente, o regimento interno foi infringido pelo presidente. Ok? Então, os pedidos de ordem devem ser baseados num suposto descumprimento pelo presidente, ou pelo vice-presidente, ou pelo primeiro secretário, pela mesa diretora como um todo, do regimento. Ok? Pedido de ordem não é para nós falarmos o que nós quisermos. Portanto, quando nós fazemos um pedido de pela ordem, eu já devo saber qual artigo ao qual eu quero me referir. Tá bom? Tudo isso, se vocês tiverem dúvida ou não concordarem comigo, a gente vai para o regimento e encontra lá. Tá bom? Isso é só para dar mais clareza e transparência às nossas atitudes, inclusive para a população também. Pelo regimento interno, então, as comissões parlamentares de inquérito e os requerimentos de abertura delas têm prioridade máxima sobre qualquer outra matéria, como somos conhecedores. Nós temos um requerimento de abertura de CPI, do qual eu farei a leitura prioritariamente, ok? Vou fazer a leitura do requerimento de abertura da CPI. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, no início da segunda quinzena de janeiro de 2021, os vereadores abaixo assinados receberam informações de que os funcionários do Centro de Atendimento ao Covid-19, Covidário de São Gabriel da Palha, estariam trabalhando com contrato verbal, sem qualquer tipo de vínculo com a administração pública. Diante disso, os vereadores foram até o local, onde conversaram com algumas pessoas que lá estavam, as quais relataram que realmente não possuíam qualquer vínculo formal de emprego. Alguns dos funcionários presentes relataram que a promessa que tinham é que seria feito posteriormente um processo seletivo para que a situação deles fosse regularizada. Sabe-se que não há previsão legal para a contratação verbal de servidores pela administração pública, mesmo nos casos emergenciais. O princípio da legalidade e da reserva legal devem ser fielmente observados e, no caso, não foram, pois a administração pública pode fazer apenas o que é previsto em lei. O princípio da impessoalidade também não foi observado, vez que os colaboradores foram contratados sem critério algum. Ainda, o pagamento por indenização é exceção extrema e não pode servir para pagar os funcionários que foram contratados conscientemente, mas de forma ilegal. Ele deve ser usado de forma exaustivamente justificada e fundamentada para situações imprevistas. Documentos anexos comprovam o que foi explanado acima e acrescenta outras informações relativas aos fatos e possíveis irregularidades. Diante disso, com fundamento no caput do artigo 111 e no inciso 25 do artigo 60, ambos do regimento interno, e parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, os vereadores abaixo assinados requerem a abertura de comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de apurar os fatos acima citados. Indicamos como membros efetivos os vereadores Getúlio Andrade Loureiro,
José Roque de Oliveira e Renato Alves Ferreira. E como suplentes, Gilcimar de Oliveira e Levi Alves Pinheiro. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias. O presente requerimento estende seus efeitos a possíveis irregularidades que supostamente forem encontradas desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil, no município de São Gabriel da Palha. Então, de acordo com o regimento interno, o requerimento de CPI assinado pelos vereadores Getúlio Andrade, Léo Bragato, Jetson Freitas, José Roque de Oliveira e Tiago Santos, obedece ao crivo do regimento, porque tem no mínimo 1/3 das assinaturas, estabelece o prazo e indica os membros titulares e suplentes. Portanto, agora, esse requerimento será colocado em votação. Só naquela teoria também do esclarecimento, da clareza, a justificação do voto, que o regimento chama de declarar o voto, é ao final da votação, tá? O vereador que votar sim ou não, ao final de toda a votação, ele tem o direito de justificar, ok? Não é na hora do voto, só para esclarecer. Talvez o vereador quer justificar por que votou daquela forma. Com certeza, vai ter que ser usado o microfone, bem lembrado. Obrigado, Getúlio. Peço ao servidor que faça a limpeza do microfone cada vez que for usado com álcool. Eu pergunto aos vereadores, algum ponto da leitura do requerimento não ficou clara? Eu não posso me manifestar sobre o que é a CPI, sobre o que eu acho da CPI, mas eu posso ler novamente. Isso. Senhora vereadora, quer o microfone? Microfone para ela, por favor. No final, Vossa Excelência falou que é desde que quando começou o Covid. Ok, vou ler aqui de novo para a senhora, tá bom? É desde quando começou o Covid essa CPI? Vou ler de novo o parágrafo inteiro, tá bom? Que aí esclarece para a senhora e talvez outros também. O presente requerimento estende seus efeitos a possíveis irregularidades que supostamente forem encontradas desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil. A pergunta da senhora é interessante. Meados de março, né? A gente tem com isso, é público e notório, meados de março. Faz muita diferença na hora de votar. Sim, senhora. Já vou ficar com o microfone. É isso. Algum esclarecimento, pedido de esclarecimento por algum outro vereador? Ok. Microfone para ele lá, por favor. Quer falar no microfone ali, sargento? Isso aí. Presidente, essa apuração ela se refere somente à contratação ou aplicação dos recursos destinados ao município, recurso federal, todo o contexto Covid-19? Tá. Deixa eu só te falar uma coisa. Como eu disse para a vereadora Arlete, eu vou ler o requerimento. Eu não posso emitir juízo de valor e nem falar sobre CPI, tá? Eu só estou aqui na função de presidente lendo o requerimento. Esse parágrafo aqui, eu acho que ele vai esclarecer. Então, vou ler novamente. Interessante. O presente requerimento estende seus efeitos a possíveis irregularidades que supostamente forem encontradas desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil. Então, não vou emitir minha interpretação, sargento, porque eu não posso fazer isso aqui na função de presidente, tá bom? Mas responde ao senhor. Okay. Responde ao senhor o seu questionamento, tá bom? Alguma pergunta a mais? Quer perguntar, Tiago Silva?
Microfone para o vereador Thiago Silva, por favor. Oi? Ok, obrigado, Thiago Santos. Thiago Silva, por favor, então. Fica à vontade, Thiago Silva. Pelo que eu entendi, ali o Dyson já não pode, né, emitir juízo de valor e nada por ser presidente. Essa CPI ela vai, no caso, apurar desde o início. 2000, no caso, 2020, né? Não, perdão, 2020, Léo, começou. 2020. Isso, vai apurar. Não é, penso eu, perseguição contra ninguém, porque vamos apurar o recurso no total. É a minha interpretação, não sei se é essa, né? Estudos. Talvez é isso que você queria ouvir, Jake. Presidente, com todo respeito ao senhor, a toda a casa aqui, mas nós estamos retornando hoje para uma sessão que nós, até de manhã cedo, achamos que não teria, certo? Devido a todo esse sistema do Covid-19. Inclusive, acompanhei hoje algumas notícias do Senado Federal, da própria Câmara Federal, que eles estão fazendo algumas votações, algumas votações até mesmo de CPI com relação à Covid, através do sistema. Eu sugeriria, se for possível, a Vossa Excelência, e claro, com a concordância e votação de todos os companheiros, com a anuência da maioria, que nós deixássemos esse assunto para a próxima sessão. Que nós possamos nos informar melhor sobre o tema e que nós possamos votar com total segurança. Certo? Porque, mesmo que esteja aí um embasamento do começo da pandemia, 2020, mas nós temos que nos aprofundar no assunto para nós votarmos com segurança, para depois não haver questionamentos de que esse ou aquele vereador votou errado ou enganado por não estar completamente a par de toda a situação. Vereador Sargento Jake, não cabe a mim, como presidente, concordar com o senhor não nesse momento. Eu preciso conduzir os trabalhos da casa. E meu primeiro norte é Deus e o segundo é o regimento. O regimento fala que um requerimento de CPI dirigido ao presidente, ele tem prioridade absoluta e deve ser posto em leitura e votação. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu não posso emitir juízo de valor. Eu posso validar seus argumentos, tá? Mas não posso confrontá-los com as disposições regimentais. Ok? O que eu preciso seguir aqui é o regimento. É como um juiz no caso concreto. Ele pode até discordar da lei, mas ele precisa aplicar a lei. Nesse momento, então, eu preciso submeter a CPI à votação. Se eu fizer diferente disso, eu estou fugindo do regimento. Ok? Então, mais algum esclarecimento, por favor? Solicito ao senhor vice-presidente que proceda com a votação. Só um detalhe: o vereador que concordar com a abertura da CPI, vote sim; o que discordar, vote não. Ok? Só para esclarecer. Não. A declaração do voto, fala no microfone, a declaração do voto é no final, tá? Relembrando. Agora eu já estou aqui. Arlete Maria Corbelari Mosquen. Eu voto sim. Edilson Carlos Gonçalves. Eu voto sim. Gedson Freitas, sim. Getúlio Andrade Loureiro. Eu voto sim. Gilcimar de Oliveira. Eu voto sim. José Roque de Oliveira. Sim. Leonardo Jake. Eu voto sim. Leonardo Luiz Valbuza Bragato. Sim.
Levi Alves Pinheiro. Sim. Renato Alves Ferreira. Sim. Tiago Silva dos Santos. Eu voto sim. Tiago dos Santos. Voto sim. Unanimidade, presidente. Obrigado, vice-presidente Jetson. Vamos dar continuidade ao expediente. Seguindo o regimento, o que nós temos agora é um projeto de lei complementar com pedido de urgência especial. Então, nessa linha de clareza que eu vou sempre repetir, eu vou explicar brevemente para os vereadores como que funciona, acredito que todos já saibam, mas é interessante também para as pessoas que estão nos assistindo, resumidamente, como que funciona o regime de urgência especial. O regime de urgência especial é um dos regimes de tramitação dos projetos de lei. E para que ele aconteça, ele tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos vereadores aqui presentes. Então eu vou ler o projeto de lei, vou colocar em votação esse requerimento de regime de urgência especial, ok? Projeto de lei complementar número 01/2021. Eu vou ler de uma forma bem rápida para a gente poder, temos um expediente bem volumoso, como eu disse, tá? Projeto de lei número 01/2021, lei complementar, autoria, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CAIS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento na Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição da República, e a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Excelentíssimo, vamos ler a mensagem agora do Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores o projeto de lei complementar que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A, peço vênia para não ler porque eu já li na ementa, ok? Vou para o segundo parágrafo. Considerando a Lei número 14.113, de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, considerando que a referida lei, em seu artigo 30, especifica que a fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e do disposto dessa lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos fundos, serão exercidos pelos tribunais de contas dos entes federados e pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos fundos. Considerando que o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo serão exigidos por conselhos instituídos especificamente para esse fim. Considerando o previsto no artigo 42, que especifica que os novos conselhos dos fundos serão instituídos no prazo de 90 dias, contado da vigência dos fundos. Face ao exposto, estamos remetendo a vossas excelências para a devida apreciação e aprovação o projeto de lei complementar em anexo. Solicitamos a vossas excelências a aprovação do projeto em pauta de regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 19 de março de 2021, Tiago Rocha, Prefeito Municipal.
Peço vênia a vossas excelências para não ler a justificativa, porque é uma repetição de artigos legais da lei federal que manda criar essa alteração no Fundeb, ok? Agora eu vou passar a esclarecer a parte do regimento que fala que nós precisamos aprovar esse requerimento formulado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal de urgência especial. Vamos lá, o artigo 243 fala o seguinte: as proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: urgência especial, urgência e ordinária. A urgência especial é a dispensa de exigências regimentais, salvo a de número legal e de parecer, para que determinado projeto seja imediatamente considerado, a fim de evitar grave prejuízo ou perda de sua oportunidade. Parágrafo único. Serão admitidos apenas 2 requerimentos de urgência especial em cada sessão. Artigo 245. Para a concessão deste regime de tramitação, obrigatoriamente serão observadas as seguintes condições. A concessão de urgência especial dependerá de apresentação de requerimento escrito. Então, passemos a fazer essa análise. O requerimento foi formulado e foi escrito, conforme no final eu li para vocês, para todos nós. Que somente será submetido à apreciação do plenário, se for apresentado com a necessária justificativa e nos seguintes casos. Então, o requerimento foi feito, foi formulado e vai ser submetido à apreciação do plenário. O requerimento de urgência especial poderá ser apresentado em qualquer fase da sessão, mas somente será submetido ao plenário durante o tempo destinado à ordem do dia. O requerimento de urgência especial não sofrerá discussão. Então, não há previsão regimental para discussão do requerimento. Ok? Já me adianto. Não poderá ser concedida urgência especial para qualquer projeto, com prejuízo de outra urgência especial já votada, salvo nos casos de emergência e calamidade pública. O requerimento especial depende para sua aprovação de maioria absoluta dos vereadores. Então, aqui é um ponto interessante, ok? É o inciso 5 do artigo 245. Então, vamos lá. O 246 finaliza. Ele diz: concedida a urgência especial para o projeto que não conte com pareceres, o presidente suspenderá a sessão pelo prazo de 30 minutos. Bruno, eu acho que precisa um pouquinho mais de volume. Só um minuto, deixa eu terminar a leitura, por favor. Pode sentar aí. Julgando a comissão, concedida a urgência especial para projeto que não conte com pareceres, o presidente suspenderá a sessão pelo prazo de 30 minutos, prorrogáveis pela mesa, para emissão dos pareceres pelas comissões. Julgando a comissão impossibilitada de emitir parecer durante o prazo da suspensão da sessão, comunicará o fato ao presidente e consultará o plenário sobre a conveniência de sustar a urgência especial ou a convocação de sessão extraordinária para apreciação da matéria. Então, isso aqui é no que tange às comissões. Os presidentes das comissões estão aqui, tá? É nesse artigo que eles devem se basear. A matéria submetida ao regime de urgência especial, devidamente instruída com os pareceres das comissões, entrará imediatamente em discussão e votação, com preferência sobre todas as demais matérias de ordem do dia. Aos projetos submetidos à tramitação pelo regime de urgência especial, poderão ser apresentadas emendas, subemendas, substitutivos durante as reuniões das comissões permanentes, dispensando, neste caso, o intertício regimental previsto para o respectivo protocolo. O regime de urgência implica redução dos prazos regimentais e se aplica somente aos projetos de autoria do Executivo submetido ao prazo de 45 dias para apreciação.
Então, essa é a leitura. Alguém tem alguma dúvida? Peço só que seja breve nas dúvidas para a gente seguir em frente, ok? Fala, Getúlio. Fala no microfone, pode ser? De repente, a dúvida do vereador Getúlio já é de outros também. No caso, ele só vai ser lido, ele só foi lido agora, né? A votação vai ser na ordem do dia, né? Porque agora a gente está no expediente. Exatamente. Só estou dirimindo essas questões. Vamos fazer O expediente. o expediente. Aí quando entrar na depois ordem vamos- do dia, ele tem prioridade. Beleza. Perfeitamente, na ordem do dia, não no expediente. A votação, inclusive, do requerimento de urgência. Mais alguma dúvida? Projeto de Lei número 9 de 2021. Autoria: Poder Executivo Municipal. Altera a Lei Municipal número 2671 de 2 de agosto de 2017 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, a mensagem do Executivo é essa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2671/2017. Considerando o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 88/96 do Estatuto do Estado do Espírito Santo, moderniza e reorganiza a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e dá outras providências, alterado pelas leis complementares número 331, 385 e 581 e 666 de 27 de dezembro de 2012, pretende-se regulamentar a Lei Municipal número 2671/2017, aplicando-se o princípio da simetria constitucional, a fim de que tenha a mesma previsão do governo do Estado do Espírito Santo. Considerando que a presente alteração... Aguardar um minuto para resolver essa... Continuando. Considerando que a presente alteração não tem a finalidade de criação de novo cargo, mas que restringe o acesso ao cargo já existente, bem como dar segurança jurídica à Procuradoria. Face ao exposto, encaminhamos a Vossas Excelências, estou lendo aqui da forma que está escrita, ok? Encaminhamos a Vossas Excelências para a devida apreciação e aprovação o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 2671 de 2017 e dá outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo. Agora vamos ler o projeto de lei propriamente dito. Tiago Rocha, Prefeito do município de São Gabriel da Palha, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal 2671/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Esse aqui, então, só esclarecendo, é o objetivo da lei, ok? É a alteração da lei. O procurador adjunto, profissional com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, no exercício regular da profissão e dos seus direitos políticos, com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e experiência em administração pública, será nomeado em comissão pelo prefeito municipal, dentre os procuradores municipais efetivos e estáveis de notável saber jurídico, com conduta ilibada e idoneidade moral. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 8 de abril de 2021, Tiago Rocha, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 10 de 2021. Autoria: Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração dos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei Municipal 2908/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar transferências a instituições privadas. Considerando, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, considerando a portaria 369/2020 do Ministério da Cidade, que dispõe sobre o repasse de recurso extraordinário de financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais dos estados, Distrito Federal e municípios, devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Considerando que a parte dos recursos oriundos do governo federal é para custear ações de combate ao coronavírus no serviço de acolhimento institucional para idosos, sendo no nosso município executado por entidade privada. Considerando que no exercício de 2020 não foi possível cumprir com o devido repasse à instituição, devido o decurso do tempo para alteração legislativa e posterior publicação do edital, considerando a Lei Municipal 2.908, que autoriza o Poder Executivo a efetuar transferências financeiras a instituições privadas, considerando a necessidade de alteração legislativa no valor repassado ao Centro Social de Recuperação e Beneficência de São Gabriel, sendo necessário incremento no valor anteriormente aprovado no montante de R$ 76.578,07. Considerando ainda que o inciso 1 da Lei Municipal 2.908/20, que destina recursos à Associação de Pais e Amigos, a PAI, porém tal valor diverge daquele disposto no Orçamento Anual de 2021, face ao exposto, estamos encaminhando a vossas excelências para apreciação e aprovação o projeto de lei que dispõe sobre a alteração dos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei Municipal de 2.908, de 9 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar transferências a instituições privadas. Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 8 de abril de 2021. Eu disse para Vossas Excelências que o expediente está volumoso. Quer falar, Léo? Sim, senhor. Respeitando a leitura que o senhor está fazendo, não sei se os vereadores aqui, os colegas concordam, nós todos vamos ter esses projetos em mãos, né? Seria legal o senhor ler pelo menos somente a mensagem e deixar o restante com todos os nossos vereadores? Considero o requerimento de Vossa Excelência e submeto à aprovação do plenário, ok? Vou esclarecer então. O vereador Léo Bragato propõe que seja lida apenas a mensagem de cada projeto. Submeto à aprovação do plenário. Por ordem alfabética, vice-presidente. É questão do regimento? Não? Pode apreciar seu requerimento. Sim. Por ordem alfabética. Só um minutinho, deixa primeiro um requerimento, depois o outro, isso eu falo. Quer falar? É regimento? Fica à vontade. Sim. Sim. Tá. Mas é questão regimental a leitura do expediente. Então,
atendendo ao requerimento formulado pelo vereador, só te consultando novamente. Vossa Excelência sugeriu para apreciação que fosse lida a justificativa apenas? Só o cabeçalho, ok. Só a ementa. É isso, Léo Bragato? Esclarecendo para Vossas Excelências, o plenário ele é soberano. Então, o plenário aprovou, o vereador requereu, é questão regimental, estamos seguindo o regimento. O senhor quer falar, é questão regimental, sargento? Vereador Sargento Jake? Não? Vamos lá, então, vamos passar para a leitura só da ementa. Projeto de lei número 7... Projeto de lei número 7, 2021, autoria, vereador Getúlio Andrade Loureiro, institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as modalidades, as escolas de dança e os demais estabelecimentos de prestação de serviço de educação física e de prática de atividade física no âmbito do município de São Gabriel da Palha. Projeto de lei número 08/21, autoria, vereador Getúlio Andrade Loureiro, torna obrigatória a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde e da outras providências. Projeto de resolução número 02/2021, autoria, vereador Arlete Maria Coberlari Mosquen, assunto, o artigo 13 da resolução número 240/16, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, passa a vigorar acrescido do parágrafo 5º e do parágrafo 6º. À vontade. Requerimento número 12, 2021. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, olha, esclarecendo, esse não é um projeto de lei, é um requerimento, então eu vou ler na íntegra, até porque ele é pequeno, tá bom? O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 281, inciso 7º do regimento interno, requer a Vossa Excelência que após ciência ao plenário que o presente requerimento seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações: documentos aptos a demonstrar cópia reprográfica integral do processo de pagamento em favor da empresa Vitória Telecom Limitada, por indenização pela prestação de serviços de monitoramento de exercícios anteriores, no valor total de R$ 472.014,90. Cópia reprográfica integral dos processos administrativos número 7242, 6586, 5960, 5365, 4452. Peço vênia para o restante, que tem mais 7 requerimentos. Cópia reprográfica integral do contrato vigente da municipalidade com a empresa Vitória Telecom. O referido requerimento se faz necessário para dar cumprimento à lei orgânica, no cumprimento da fiscalização ao erário público, zelando sempre pela transparência das ações do Poder Executivo. Sala das Sessões, 17 de março de 2021, José Roque de Oliveira, vereador. Olha, o expediente está encerrado, só um minuto que nós vamos verificar para voltar para a votação daquele projeto do Fundeb.
É motivo do regimento? Fica à vontade. Eu já anunciei, no início. Não, tá aberto. Ó, anuncio que o livro de oradores encontra-se sobre a mesa. Já foi anunciado. Sim, é agora. Uhum. A ordem do dia não é depois que termina o expediente? Sim, acabou o expediente agora. Aí começa a tribuna livre, não? Aí depois que encerra a tribuna, sim. Aí que começa... Quem está inscrito? A ordem do dia. Tá. Se inscreve lá. Os vereadores que tiverem interesse na inscrição da tribuna livre, peçam que façam nesse momento. Obrigado, editor. Quantos? 2? Tem 3? Não, obrigado. Mais meia hora de sessão? Podemos colocar? Não? Vamos submeter aqui. Quantos inscritos tem, Jatinho? Fica à vontade. Eu concordo com a senhora, mas eu não posso proibir. Há previsão regimental para isso. Eu li já. Né? É uma tristeza. Acho que eles chegam da educação, então vamos acompanhar ele e vou falar mais baixo. Vamos fazer essa alteração no regimento, eu concordo com a senhora. Entendeu? Respeito muito. Com todos nós. Com... Olha, peço ao plenário que se organize para nós deliberarmos sobre uma questão do tempo. Temos 6 vereadores inscritos, vereador Jatinho. O tempo regimental que temos são 30 minutos para análise do projeto de lei, no qual há um requerimento de urgência especial, e para vossas excelências fazerem o uso da tribuna. Então, novamente eu vou ser democrático a ponto de submeter isso à apreciação dos senhores. Existem 6 vereadores inscritos. Querem prorrogar a sessão por mais 30 minutos, que tem previsão regimental para isso? Vou submeter essa apreciação também ao plenário, rapidamente. E tem votação ainda, exatamente, o vice-presidente lembrou, ok?
Fala no microfone que todo mundo ouve. Faz favor, vereador, fica à vontade. O senhor tem autonomia para poder decidir também, se eu quiser botar 30 minutos. Senhor? Ou não. O senhor tem autonomia para isso. Para quê? Para falar mais 30 minutos ou 20, entendeu? Não, isso no regimento fala que as prorrogações podem ser de 30 minutos cada uma e com aprovação do plenário. Então, por isso que eu estou submetendo. Sim, senhor. Mas eu acho que o senhor pode também, amigavelmente, você pode chamar. De que o senhor está falando? Pode esclarecer, vereador, fica à vontade. Sim, senhor. Não, o senhor poderia botar mais 20 minutos ou 10. Eu acho que os vereadores aceitavam. Ah, tá. Entendi. Perfeitamente. Vou colocar em votação, então, uma prorrogação de 30 minutos, ok? Vice-presidente, por favor, proceda com a votação, por ordem alfabética. Vereador, só para esclarecer, o vereador vice-presidente vota como? Sim. À vontade, Zé Roque. Claro. Boa noite, presidente. É uma questão de ordem. Eu não me recordo agora o artigo que fala da hora do orador, da tribuna livre. Mas